Shalom, eu sou o Pablo Felipe, você está no canal do Aleph Altav. Eu começo hoje um estudo sobre Mishle Shelomo, ou seja, os provérbios de Salomão, continuando nosso estudo do hebraico bíblico, analisando este livro fantástico que traz muita sabedoria, muita compreensão, muito discernimento. Pois bem, então, o que nós temos aqui? Vamos começar do início, como não poderia deixar de ser. O primeiro parágrafo, vamos dizer assim, traz aqui 8 versículos. Como nós normalmente temos feito na análise de passagens bíblicas, eu vou me deter em 1 ou 2 versículos por vídeo, para que o vídeo não fique tão extenso. Então, temos aqui Mishle Aleph, ok? E o primeiro versículo nos diz assim: Mishle Shelomo, vem David, Melech Israel. Então, nós temos aqui a identificação do autor do livro, ok? E também o propósito dele. Na verdade, esses 8 primeiros versículos vão nos trazer esse propósito. Então, temos aqui, Mishle Shelomo ben David Melech Israel. Mishle, então, é uma forma da palavra, do substantivo machal, que está aqui no plural construto, ok? Machal, então, no seu plural, ele é o meshalim. Nós já sabemos que o plural, ele tem essa característica aqui, esse sufixo "n", o plural masculino, em regra, vem identificado por esse sufixo, e no construto, esse plural torna-se tsere yud, ou tsere malé. Então, mishle, provérbios, e machal é uma palavra muito rica, com a gama variada de significados. Nós temos aqui, por exemplo, dito de sabedoria, provérbio, seria uma parábola, uma sátira, ou seja, formas de se demonstrar um conhecimento, uma perspicácia, a compreensão de uma realidade. Ezequiel, por exemplo, usa esse termo 8 vezes. Essa palavra machal aparece cerca de 39 vezes no texto bíblico. É interessante porque o nosso mestre, Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, ele, com muita sabedoria e graça, nos fala, nos ensina sobre, através de parábolas. Machal pode muito bem ser traduzido como parábola. Então, Mishle Shelomo vem David. São provérbios, parábolas, ditos de sabedoria, ok? E nós temos aqui Shelomo vem David. Está no construto Mishle justamente para demonstrar essa relação do genitivo, né? Mishle Shelomo, ou seja, provérbios relativos a Salomão, de Salomão, ok? Shelomo vem David, que é o nome, né? Salomão, filho de Davi. O Ben, aqui é filho. Aqui o bet está sem o pontinho, sem o dagesh fraco. Né? O dagesh aqui não aparece por conta que ele é precedido por uma vogal, aqui no caso Rolen, Re, ok? Então, Shelomo vem David, Salomão, filho de Davi, ok? Pois bem, e para encerrar esse primeiro versículo, continuando a identificação do autor, Melech Israel, ou seja, rei, Melech é rei, palavra aí muito preciosa no texto bíblico, aparece mais de 2.500 vezes, Melech Israel também está no construto Melech. Interessante porque tanto no estado absoluto, ou simples, vamos assim dizer, e no construto é idêntica, tá? Da mesma forma. Então, Melech Israel, então nós temos uma relação aqui, praticamente uma ideia só, rei de Israel. Então, Mishle Shelomo vem David, Melech Israel. E no versículo seguinte, nós continuamos então analisando o propósito desse livro. Então, diz aqui, Ladat Horma Umusar Lehavin Imore Vina. De novo, Ladat Horma Umusar Lehavin Imore Vina. Ladat é a flexão
do verbo iadá. Verbo iadá, um verbo que aparece muitas vezes no texto hebraico, de grande importância. Também tem uma gama muito grande de significados, como conhecer, perceber, experimentar, compreender. E esse verbo aqui ele está conjugado no kalo, que é o primeiro dos troncos, né, dos 7 troncos aí da conjugação do verbo hebraico. Kalo é mais simples, porém está no infinitivo construto, ladat, está no infinitivo construto. Infinitivo é essa conjugação, essa flexão em que não há uma limitação na ideia do verbo, não há limitação de gênero, de número, ok? Diferente do verbo que ele é conjugado conforme o gênero e número, que ele é finito. Então, a ideia aqui é de compreender, conhecer, experimentar. Então, o Lamed aqui vai trazer essa ideia, né, de para conhecer, para perceber, para experimentar. Ok, hormá. Hormá é sabedoria. A sabedoria, a prudência, a habilidade, a técnica, o bom senso. Sabedoria, hormá, que aparece mais de 140 vezes no texto hebraico, só em Provérbios 32 vezes, ok? Inclusive lá em Provérbios, capítulo 8, ok? A personificação da sabedoria, justamente desse termo, hormá, ok? Então, ladat, hormá, para conhecer, para discernir, para compreender a sabedoria, o mussar. O mussar, o que seria isso? Mussar é um termo muito precioso para a nossa teologia, para a compreensão do texto bíblico. Mussar é a correção, o castigo, mas a correção, o castigo na ideia, no sentido de uma correção que leva à compreensão, à educação, à sabedoria. Tanto que na Septuaginta, que é a tradução grega do texto hebraico, normalmente a tradução de Mussar é paideo, na ideia, na noção de educação, ok? Então, Mussar é a correção, é o castigo, no sentido de nos levar ao conhecimento. A educação é a disciplina. Disciplina que hoje em dia é tão deixada de lado. A educação, a advertência. Então, Mussar tem essa ideia. E é tão interessante porque lá em Isaías 53, quando fala do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach, o servo sofredor, nos fala que o castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Ok? Então, Mussar Shelomeno Alav, o castigo da nossa paz, Mussar Shelomeno Alav, estava sobre ele. Então, a ideia realmente da necessidade, do benefício dessa disciplina, dessa correção, dessa advertência. Então, nos diz aqui, para compreender, ou melhor, para conhecer a sabedoria e a disciplina, e a correção, e a educação. E nós temos aqui o Mussar, por quê? Perceba que tem um Vav, né, aqui antes de Mussar, que seria um Vav, nós chamamos de Vav conjuntivo, Vav que tem a ideia de ligar uma palavra, uma expressão a outra, traduzindo de forma bem simples, e. Então, sabedoria e disciplina. Então, o Vav tem a forma mais comum dele, com Shevá, certo? Então, normalmente se lê V. Porém, quando ele vem antes de uma consoante labial, são elas o Bet, o Mem e o P, ou seja, consoantes que utilizam o toque dos dois lábios para se falar, né? Mem, Bet, P. Então, antes dessas 3 consoantes, o Vav com Shevá torna-se Shurek, ok? Então, Mussar, ok? Pois bem, então, Ladat, Hormá, Mussar. E aqui termina a primeira parte do versículo. Como que eu sei disso? Eu tenho aqui esse sinalzinho, o atinar, ele me diz que a primeira parte do versículo, a primeira metade, termina aqui. Então, a próxima metade diz Lehavin imre vinah. Lehavin imre vinah. Mais uma vez nós temos um verbo, o verbo bin,
ok? Esse verbo que também tem uma ampla gama de significados, mas sempre com a ideia de algo envolvido ao intelecto, a compreensão, atividade intelectual. Então, é ser capaz de discernir, obter discernimento, entender bem. Aqui trazendo essa definição com base nessa conjugação que nós temos aqui. Nós temos lehavina é infinitivo construto, igual ladate, que está no infinitivo construto, lehavino também está no infinitivo construto. Porém, aqui eu tenho o tronco rifil, não calo, mas o rifil, ok? É um dos 7 troncos da conjugação do verbo hebraico. Então, rifil tem a ideia básica a ideia causativa do verbo. Então, se bin é discernir, o rifil seria a ideia de causar esse discernimento, compreender, obter esse discernimento. Daí, lehavin, no infinitivo, seria para compreender, para obter o discernimento, para ser capaz de discernir. Imre, vinar. Imre, também nós temos aqui, mais uma vez, um plural construto. Perceba o quanto o construto ele é importante no hebraico bíblico. Construto, que é essa ideia de unir palavras de forma que elas demonstrem uma ideia muito íntima. Imre, vinar. Então, umre é o plural construto de emer. Emer, que tem seu plural como amarim. E você está aprendendo conosco aqui. E te convido a se inscrever no nosso canal, a curtir, compartilhar. Você tem aprendido aqui, inclusive no nosso curso nós ensinamos por que ocorrem essas transformações todas no substantivo, a conjugação verbal, ok? Então nós temos aqui mais uma vez o sufixo do plural, que é o im, então amarim, ok? E essa mudança nas vogais também nós ensinamos de forma bem pausada no nosso curso. Então, amarim torna-se então imre, ou seja, nós temos aqui mais uma vez o tsereyud, o tseremale, demonstrando, identificando o plural construto, ou seja, palavras, ok? O que seria então esse emer? Bom, nós podemos traduzir como palavras, mas não só isso, como razões, argumentos, discursos, sentenças. Então, para discernir, binar, palavras, para discernir argumentos. Veja bem, o propósito desse livro, do livro de Provérbios de Salomão, é para nos dar entendimento, para conhecermos a sabedoria, a disciplina, para compreendermos palavras, sentenças, argumentos de binar. Binar é o entendimento, inteligência, prudência, compreensão, perspicácia, discernimento, ok? Você vai perceber que binar, inclusive vai aparecer demais aqui na análise de provérbios, binar tem a mesma raiz, ok? Ó, do verbo ben, ok? Na verdade, esse substantivo binar, ele tem origem no verbo ben. No nosso curso você vai aprender que no hebraico é muito importante conhecer a raiz dos verbos. Normalmente a raiz ela é triconsonantal, porque essa é a regra. Então, uma vez que eu conheço a raiz, eu vou discernir a conjugação, vou discernir adjetivos, substantivos que surgem do verbo, que surgem da mesma raiz. Então, bin, aqui é a raiz do verbo, surgiu binar. Então, para discernir, para ter entendimento de palavras perspicazes, palavras inteligentes, palavras de entendimento, discursos de discernimento, discursos, argumentos, sentenças, para compreendermos. Então, vou ler novamente aqui o versículo. Ladat, Hormá, Umusar, Lehavim, Imre, Viná. Perceba que, mais uma vez, temos que o Dagesh sumiu. Perceba aqui que não tem o Dagesh, por isso que a pronúncia é Viná e não Biná. Esse Dagesh, o Dagesh fraco, ele desapareceu por estar precedido por uma vogal, Sereyud, ok? Também no nosso curso nós ensinamos também essas regras, ok? Que são importantes.
Na descrição do vídeo tem o link do nosso grupo de estudo, para que você conheça o nosso curso. Vamos desde a alfabetização, você pode ser alfabetizado no sentido de conhecer as consoantes, as vogais do hebraico bíblico, isso de forma gratuita, ok? E se você quiser continuar o estudo para ler, discernir e compreender o texto hebraico, você conhecerá a nossa proposta de curso, ok? Então, assim, nós concluímos a leitura. Eu vou ler novamente aqui esses dois primeiros versículos. Mishle Shlomo ben David, Melech Israel, Ladat Horma Umosar, Behavin Imore Binah. Então, são os provérbios de Salomão, rei de Israel, para nos dar, para conhecer a sabedoria, a disciplina, para termos discernimento de palavras difíceis, palavras de inteligência, palavras de prudência, ok? Então, tão necessário hoje em dia. E também nós temos na descrição do vídeo a bibliografia que eu utilizei, que eu tenho utilizado nesses estudos, ok? Pois bem, e com isso eu termino esse vídeo. Assim que possível, trarei aqui os próximos versículos. Lembrando que também temos uma playlist tratando do Salmo de número 119, que é um acróstico poderoso, ok? Então, mais uma vez eu peço, se inscreva no canal, compartilhe, comente, e então até o nosso próximo vídeo, ok? Se tudo der certo, em breve teremos aí novidades.